o que torna desorganizado o trabalho dos agentes comunitários de saúde e por que isso os torna substituíveis e desvalorizados. E é aqui que a gente vai se aprofundar, com base nisso tudo que a gente já falou, para o trabalho do agente comunitário de saúde. Deixa eu só dar uma olhada no chat para ver se surgiu alguma questão aqui dessa parte, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Na minha UBS, a visita do médico é toda terça-feira, no período da manhã, acompanhado pelo ACS e enfermeiro. Né? A Luciana botou aqui, ó. E Denilson botou aqui, entrei agora. Tá, por enquanto não tem algumas pessoas concordando aqui, né, com o que eu falei até agora, mas por enquanto não tem nenhuma pergunta. Então vamos lá, vamos voltar. O que torna então o trabalho do agente comunitário de saúde desorganizado e por que isso os torna substituíveis e desvalorizados? Pelo mesmo motivo, o agente comunitário de saúde não tem agenda. E aqui, entendo o que eu estou falando, não estou falando de agenda no sistema como é para os outros profissionais. Quando eu falo nesse sentido aqui para o agente comunitário de saúde, toda vez que eu falar agenda, entenda que eu estou falando de autonomia, beleza? Para os outros profissionais é agenda mesmo, sistema, seja no papel, seja no sistema. Quando eu falar agenda a partir de agora, no contexto do agente comunitário de saúde, estou falando de autonomia. Então, a ausência da autonomia para o agente comunitário de saúde exercer suas atividades faz com que o seu trabalho seja totalmente desorganizado. Algumas pessoas talvez vão dizer aqui no chat que tem controle sobre a sua semana de trabalho. Se você tem controle sobre a sua semana de trabalho, parabéns para você, parabéns para a sua unidade básica de saúde, parabéns para a sua gestão e todos os outros profissionais que estão aí, que te respeitam, entendem as suas atribuições e não ficam jogando no seu colo o tempo todo demandas que atrapalham você de fazer o seu serviço. Agora, para a grande maioria dos agentes comunitários de saúde que não tem a autonomia para criar uma agenda, para trabalhar a sua semana e para fazer o seu trabalho sem ser atropelado, é para esses que a gente vai falar, porque é para esses que vão se sentir afetados por tudo que eu vou falar aqui. E aí é o ponto que as outras categorias profissionais talvez precisam refletir. Pelo fato do agente de saúde não ter autonomia para promover o seu trabalho, as suas atribuições, elas ficam meio que vagas. Se a gente for perguntar hoje, né, qual é a atribuição do agente comunitário de saúde? Qual é a atribuição do agente comunitário de saúde? Será que a gente vai lembrar de falar, em primeiro lugar, que a principal atribuição do agente comunitário de saúde é a visita domiciliar e depois promoção da saúde e prevenção de doenças? Será que a gente vai lembrar disso? Ou a gente vai para as partes mais práticas do trabalho que nos prendem dentro das burocracias, como, por exemplo, busca ativa, entregar exames, ligar para pacientes, resolver demandas de outras categorias, porque normalmente essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando na verdade o trabalho do agente comunitário de saúde é um trabalho de promoção da saúde. O trabalho do agente comunitário de saúde, segundo a Lei 11.350, e Lei 13.595, aliás, é importante nessa live aqui falar sobre a existência dessa Lei 11.350, porque como a atenção básica, a estratégia de saúde da família, tem um documento que diz quais são as atribuições de todos os profissionais, e esse documento é a PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, há muitos profissionais de outras categorias que não fazem a menor ideia da existência da Lei 11.350 e de que nessa Lei 11.350 tem todas as atribuições do agente comunitário de saúde. Nessa lei, ela diz o que o agente de saúde deve fazer, como fazer, e entre linhas ela diz o que não é atribuição do agente comunitário de saúde. Como esses profissionais não conhecem essa lei, eles se baseiam na PNAB. E alguns municípios se baseiam, além da PNAB, em documentos próprios redigidos pelo próprio município, que vai trazer atribuições para o agente comunitário de saúde que não constam na Lei 11.350, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o acolhimento / recepção, que é o lugar onde o agente comunitário de saúde está sentado ali, recebendo as pessoas, fazendo uma triagem, porque acaba sendo uma triagem sim, há muitos profissionais que discordam disso, mas é uma triagem, né? O agente comunitário de saúde ouve a demanda do paciente e direciona, seja para o médico, seja para o enfermeiro. Se isso não é triagem, eu não sei o que é isso, eu acho que é. Mas a questão não é essa, a questão é a seguinte:
Como o agente comunitário de saúde não consegue promover, não tem autonomia, ele não consegue promover a saúde no território. E o que é promoção da saúde no território? É o agente comunitário de saúde poder chegar na unidade básica de saúde pela manhã, bater ali o seu ponto, saber para onde ele vai, saber qual é a primeira casa, saber qual é a segunda casa, saber qual é a terceira casa, saber qual é a quarta casa, saber qual é a quinta casa, saber o que ele vai fazer no período da tarde. Porque lembra dos outros profissionais? O que torna o trabalho deles organizado? Agenda. Eles sabem qual é o primeiro paciente, qual é o segundo paciente, eles sabem qual é o turno livre, eles sabem quando é dia administrativo, eles sabem qual é o dia de ir para visita domiciliar. O agente comunitário de saúde não sabe. E além dele não saber, no dia que ele consegue ir para uma visita domiciliar, no meio do caminho surge uma demanda urgente de algum profissional de outra categoria. Então o agente comunitário de saúde, ele deixa de ir fazer o que ele estava fazendo, ele troca a sua rota para resolver aquele problema que surgiu urgente, que é, por exemplo, uma busca ativa. A busca ativa é importantíssima para o trabalho do agente comunitário de saúde, para o trabalho da unidade básica de saúde. Afinal de contas, a gente tem que fazer busca ativa de pacientes, por exemplo, que abandonaram o tratamento da TB. A gente precisa fazer busca ativa, por exemplo, de uma gestante que não aparece nas últimas 2 consultas. Então a gente precisa fazer busca ativa, mas é de suma importância o entendimento que a busca ativa não é uma atribuição específica do agente comunitário de saúde, mas normalmente o agente comunitário de saúde faz sozinho. Se a gente for ler lá na PNAB, a gente vai ver que a busca ativa é um trabalho de toda a unidade, de todos os profissionais da unidade básica de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque isso sobrecarrega. Todos os dias, se eu estiver exagerando aqui, de repente alguém vai falar, mas eu tenho certeza que alguém vai se identificar. É muito comum todos os dias ter uma busca ativa de alguma coisa. E quando não é busca ativa, tem alguma demanda de um outro profissional que precisa que o agente comunitário de saúde vá lá e resolva. Seja para entregar um documento, seja para... eu não consegui falar com fulano para remarcar a consulta dele. Aí o telefone não funciona, quem tem que ir lá na casa para avisar que a consulta foi marcada? O agente comunitário de saúde. Tudo isso faz com que o agente comunitário de saúde não tenha autonomia para o seu trabalho. Quando a gente não tem autonomia para o trabalho, a gente tem 2 problemas gravíssimos. Primeiro, a gente tem um profissional, um único profissional na unidade básica de saúde, que na verdade é bombeiro, porque ele serve para apagar incêndio da unidade básica de saúde. A gente tem um profissional que é para-raio da unidade básica de saúde, porque quando a gente fica resolvendo o tempo todo demanda de busca ativa, o tempo todo resolvendo problemas, ainda mais problemas que são de outras categorias, que não são problemas individuais, que não são problemas só deles, é um problema da equipe como um todo, mas jogar nas costas do ACS faz com que esse problema seja dele, aí a gente deixa de ser bombeiro que está apagando fogo e a gente passa a ser para-raio das frustrações dos usuários quanto ao serviço de saúde. Afinal de contas, quem é o profissional que está o tempo todo com os usuários? É o agente comunitário de saúde. E quem é o profissional que está o tempo todo recebendo pancada dos usuários de saúde? É muito comum a gente ter muitos agentes comunitários de saúde que ouvem diversos desaforos de usuários quanto ao serviço de saúde, e esses agentes comunitários de saúde nem levam para reunião de equipe, porque é tão constrangedor às vezes que é melhor guardar, mas a gente absorve esse problema e a gente sofre psicologicamente, a gente desenvolve doenças e a pressão é muito grande para cima do agente comunitário de saúde. Esse é só o primeiro problema de ter o agente comunitário de saúde não ter autonomia no seu... Detalhe, eu tô vendo um comentário aqui, ó, que é muito importante, ó, da Ana. Acho que os ACS que já são concursados deveriam dizer não a muitas coisas. Ainda vejo muita gente com medo. Ainda tem uma diferença aqui dessa palavra de concursados, que a gente tem 2 perfis, alguns perfis de contratação de agente comunitário de saúde, que é o que dificulta ainda mais o trabalho do agente comunitário de saúde. Porque quando um agente comunitário de saúde é concursado, estabilizado, ele tem mais força para brigar contra isso, contra todas essas demandas que vêm, e ele consegue dizer não todos, mas consegue dizer não, primeiro resolver os seus problemas, que também são necessários serem resolvidos e urgentes, afinal de contas, o agente comunitário de saúde tem meta, não tem meta? Não tem que lançar a visita domiciliar? Se ele não lançar a visita domiciliar, ele não é cobrado no final do mês? Mas será que no final do mês alguém lembra que ele foi sobrecarregado de demanda de outros profissionais e por isso não deu conta do seu trabalho? Por outro lado, a gente tem agente comunitário de saúde que não tem vínculo empregatício forte,
e precisam ceder a essas pressões, porque ou são ameaçados de perder o emprego, ou simplesmente tem medo de perder o emprego. Então ela vai lá e cede aquelas pressões. Esse é o grande problema dessa precarização do agente comunitário de saúde no que diz respeito à contratação, né? Aqui cabe um parêntese, PEC 14 para ontem, né? Agora volta para cá. Esse é o primeiro problema, né? Que eu falei, de o agente de saúde não ter autonomia do seu trabalho. E aí eu vou passar para o segundo ponto, que é a ausência da autonomia. Ah, esqueci de falar. E por que eles são desvalorizados? Por que o agente comunitário de saúde é desvalorizado e, por ser desvalorizado, ele é substituível? Primeiro, é que eu estou falando para aqueles que têm vínculo fraco, né? Vínculo empregatício fraco, que são os CLTs, que são aqueles com contrato temporário e tal. Todo esse contexto onde a gente tem, digamos que a gente tenha na unidade básica de saúde 20 profissionais. Desses 20 profissionais, 10 são agentes comunitários de saúde e 10 são de equipe multiprofissional, né? Outras categorias. A gente tem 10 profissionais que são extremamente organizados. E a gente tem 10 profissionais que são extremamente desorganizados. Lembrando, essa desorganização é estrutural, não é individual. Em momento algum, eu vou jogar a culpa da desorganização para o agente comunitário de saúde, porque não é. Isso é estrutural. É a forma com que, não a estratégia de saúde da família, mas é como a unidade básica de saúde está funcionando. A forma que ela funciona hoje faz com que o agente de saúde seja desorganizado. Ele não consegue dar conta do seu trabalho, porque ele tem que fazer o tempo todo resolver demandas de outras categorias, como buscas ativas. A Secretaria Municipal de Saúde liga urgente para saber de alguma coisa quem é o contactado, o agente comunitário de saúde, que tem que parar o que está fazendo para resolver a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Isso quando não tem CRAS, quando não chega o PAD, quando não chega... São diversas, o trabalho ele é intersetorial, né? Então, o agente comunitário de saúde, além de ter que resolver demandas dos profissionais da UBS, ele ainda tem que resolver demandas da rede. Então, chega CRAS, CREAS, chega demanda de educação para o agente de saúde resolver. Cara, é loucura. Mas, enfim. E por que ele é substituível? Porque nesse contexto onde ele é desorganizado e parece ser uma desorganização individual, é mais fácil cortar o agente comunitário de saúde. Porque você vê, é tão desorganizado, que o agente comunitário de saúde, Léo, não dá conta do trabalho dele. Vamos cortar ele, vamos botar outro no lugar dele. Aí bota outro no meu lugar. Não resolve o problema. Corta ele também. Não resolve o problema e não vai resolver o problema, porque é estrutural. As outras categorias precisam entender que quando eles tiverem uma demanda, eles precisam respeitar o fluxo de trabalho do agente comunitário de saúde. E é preciso respeitar mesmo. Por quê? Porque às vezes o médico, ele fala com o agente de saúde, poxa, Léo, a fulana sumiu. Só que não é só o médico. Nesse mesmo dia, enfermeiro pede alguma coisa. Nesse mesmo dia, assistente social pede alguma coisa. Nesse mesmo dia, o conselho tutelar aparece na unidade básica de saúde e pede alguma coisa. Quando vai ver, o agente comunitário de saúde não fez o seu trabalho. E ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória para essas outras categorias que jogaram sobre ele demandas para resolver. E o que acontece? É chamada atenção. Aí no dia seguinte, mais uma correria para resolver aqueles problemas de ontem que não foram resolvidos, e o trabalho do agente comunitário de saúde vai se acumulando, até que alguém julga que esse profissional não é capaz de dar conta do seu trabalho. Então, meu amigo, você vai ser transferido de unidade básica de saúde, você vai ser trocado de equipe, ou em casos mais extremos, você vai ser exonerado ou você vai ser demitido, porque você é desorganizado. Você não consegue dar conta do seu trabalho. Então eu acho que essa live, além dela ser importante para os outros profissionais da unidade básica de saúde, ela é super importante também para você, que é agente comunitário de saúde que está assistindo, para você também entender esse contexto, porque é uma loucura. E às vezes a gente não consegue entender. Eu sei muito bem o que é um agente comunitário de saúde fazer uma reflexão e pensar, cara, não é que eu não dou conta, eu não sou capaz de fazer esse serviço. É como se o agente comunitário de saúde, em algum momento, se sentisse um burro, desculpa a palavra, mas tipo assim, eu não estou conseguindo dar conta do meu trabalho, eu sou incapaz. Só que você não é incapaz.
Se você está com esse sentimento agora, você não é incapaz. Bota isso na sua cabeça. O sistema está estruturado para o seu trabalho ser desorganizado. E essa estrutura ela precisa mudar. No final dessa live, eu vou sugerir, né? Porque assim, é sugestão. Também não dá para ficar falando, apontando coisas e não sugerir nada. Mas é importantíssimo que o agente comunitário de saúde entenda que ele não tem a obrigação de sugerir mudanças. Não é responsabilidade do agente comunitário de saúde sugerir mudanças para melhorar o fluxo da unidade básica de saúde. Isso é uma mudança que tem que ser feita de forma coletiva. É uma reflexão de todos os profissionais da gestão local da unidade básica de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e de todos que estão envolvidos diretamente nesse trabalho. Então não é o agente comunitário de saúde está sobrecarregado, então você tem que falar o que você tem que fazer para resolver. Não, pô. É uma reflexão coletiva. Vamos fazer uma reunião, vamos determinar periodicamente uma reunião mensal, quer dizer, mensal, bimensal, trimestral, perdão, para a gente ver se o fluxo está funcionando, porque se não estiver funcionando, a gente revê. Acabei adiantando o final, né? Mas vamos lá, no final a gente volta nesse ponto. Mas basicamente é isso. Então você, agente comunitário de saúde, que está cansado, sobrecarregado, que pode estar se sentindo incapaz por não ter, sei lá, não ter talento para resolver os problemas, sei lá, você está se sentindo mal, está se culpando. Não se culpe, porque isso é estrutural. Entenda, eu não estou falando que isso é proposital. Eu estou falando que isso é estrutural. Entrou no sistema, de alguma forma, na estrutura da estratégia de saúde da família, a desorganização do trabalho do agente comunitário de saúde. Ele é um profissional cujo qual os outros trabalhadores olham para ele como alguém que faz tudo. E o agente comunitário de saúde não é alguém que faz tudo na unidade básica de saúde. Existe uma grande diferença nas atribuições bem descritas do agente comunitário de saúde e aquilo que o restante da equipe pensa. Então você que demanda para o agente comunitário de saúde, entenda que nesse dia tem um monte de gente demandando. Então você tem que fazer uma avaliação do que é de fato urgente, do que não é urgente, e antes de demandar para o agente comunitário de saúde, perguntar para o agente comunitário de saúde como está o dia dele, porque isso vai fazer total diferença, porque aí, pelo menos o agente comunitário de saúde vai ter a possibilidade de dizer, olha, eu não vou conseguir dar atenção para isso hoje, mas amanhã eu garanto para você que eu faço. É muito difícil a gente ter a possibilidade de dizer se a gente consegue ou não resolver aquela situação. Normalmente ela é empurrada no nosso peito e a gente precisa correr. Eu estou dizendo no nosso peito, né, mas porque eu não estou atuando mais, né, no território. Mas é porque eu também passei por essa experiência por muitos anos. Então, é fogo, né? É muito complicado isso. Mas, o que acontece? Tendo visto aqui o que organiza o trabalho dos outros profissionais e por que eles são importantes, e o que desorganiza o trabalho do agente comunitário de saúde e faz com que ele seja substituível e desvalorizado, a gente tem, no fim das contas, o agente comunitário de saúde é o quê? É um apagador de incêndios. Tem um carro de bombeiro ali atrás, não sei se você está vendo, e não tem nenhum bombeiro na cena. Por quê? Porque é o agente comunitário de saúde bombeiro. Como eu já falei, o agente comunitário de saúde também é o para-raio.